Professor Frederico Coelho, professor de literatura da PUC, participa da FLUP já, eu acho que é pelo 4º ano. Esse ano está junto com a gente na Universidade das Quebradas. Para a gente é uma honra, um prazer, um privilégio enorme e inominável de receber aqui. Fred, muito obrigada por você ter aceito o convite. E, assim, esses convites do Fred, do Maurício, do Luiz Maurício, para nós são muito importantes, porque vocês são as estrelas que permearam o curso o tempo inteiro conosco. Então, para a gente, o retorno, né, tê-los aqui, ouvir um pouco mais, poder a turma inteira escutar o que vocês falaram para um pedacinho só da turma, para a gente é muito importante mesmo, tá? Então, muito obrigada. Não tenho nem palavras assim para saber como eu começo essa fala. Primeiro, pelo que você acabou de dizer, pela alegria de estar aqui nesse espaço, pela alegria de estar vendo pessoas que eu só estava vendo virtualmente pelas aulas, né, da minha turma, da turma de vocês, na verdade, né, não da minha turma, de pessoas que eu também não conheço, estou conhecendo agora, mas eu já estou sabendo há meses, né, dessas terças-feiras aqui de vocês, de estar aqui, né, com a Heloísa, né, com a Drica, com a Rô, com a Numa, né, eu já falei na Universidade das Quebradas lá no começo do projeto, né, dei aula tanto lá na FRJ quanto naquela época que era ali no mar, não, naquela escola ali da FRJ da praia, ali do Flamengo, da Praia Vermelha, exatamente. Então, e também, né, o privilégio que eu tenho, essa palavra hoje em dia é gasta, mas ela é fato aqui, né, que eu tenho de participar das oficinas da FLUP desde 2018, se eu não me engano, né? E só são trabalhos que me enriquecem, que me transformam. E agora, esse ano, quando me chamaram e disseram que o tema era o Machado, aí que eu fiquei maluco mesmo, né? Porque é um autor que eu sou fascinado, achei incrível essa escolha. E também entendo, digamos assim, que falar para vocês, né, que são escritores, é muita responsabilidade, né? Não é simplesmente, não vim aqui dar uma aula, eu vim aqui colocar ideias e questões. Vocês estão ouvindo sobre o Machado com grandes especialistas já há alguns meses, então não estou aqui para, digamos, trazer nenhuma novidade para vocês, mas para tentar, de algum jeito, articular algumas ideias que eu tenho relacionadas à obra do Machado, às aulas, né, que a gente fez, os textos que estão nascendo lindamente e questões que atravessaram nossos encontros, né, quando a gente pensou como falar, né, do Machado. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz para a turma, assim, era justamente ficar perguntando no começo das aulas ou dos encontros, né, o que é esse Machado quebradeiro, né? Como é que a gente pode entender essa proposta, né? Afinal de contas, a imagem tradicional do Machado, e, de novo, se eu já estou aqui repetindo coisas que vocês já ouviram diversas vezes, vocês podem, inclusive, ir acrescentando, né? Mas a imagem tradicional do Machado, né, ela vem se transformando ao longo dos tempos, né? Obviamente que não só pela questão de como a literatura brasileira ganha novas dimensões e novos desdobramentos, principalmente pela, né, não é entrada, né, mas pela afirmação de novos corpos, novas vozes, podendo participar da literatura sem ser subalternizados, mas também, ao mesmo tempo, esse Machado que começa a entrar num espaço de reflexão que a obra dele não tinha, pelo menos até a minha geração, né? Vou fazer 50 anos esse ano, então até a minha geração, que era a questão racial na obra do Machado, né? Isso era velado, isso era totalmente posto de lado em prol da ideia de um cânone construído, né, enfim, ao longo de várias situações. Então, quando eu comecei a perguntar para a turma sobre esse Machado quebradeiro, eu ficava imaginando assim, bom, Machado não era um cara que certamente estava circulando pela cidade como um quebradeiro, digamos assim, né? Ele não era um cara que estava nas quebradas, que estava na rua, que estava vendo... Aí, conversando com a turma, também comecei a me tocar que esse Machado que eu estou dizendo é um Machado do final da vida, esse Machado que a gente já via de barba branca, né, na roupa dele, casado, escrevendo, né, já seus grandes clássicos, etc. Mas e o Machado antes disso, né? Quem é esse Machado do começo da vida dele? Todo mundo aqui acho que já tem um pouco de conhecimento, né, da origem do Machado, né? Um cara, exatamente, um cara que nasce no Morro do Livramento, numa família. Ele é um dos personagens que ele mais gostava de escrever, que é um agregado, não é isso? Ele começa... O Machado tem aquela passagem totalmente misteriosa da vida dele, ninguém sabe exatamente quanto tempo ele estudou em escola, como ele se formou, como ele chegou, né, a esse nível
de relação com a língua, né, com outras línguas, desde histórias de que ele aprendeu francês com um padeiro perto de onde ele morava, o inglês com não sei quem, tudo meio de forma solta, né? Mas o fato é que talvez o primeiro momento que a gente pode pensar nesse quebradeiro é quando esse cara aparece para trabalhar na gráfica do Paula Brito, né? Numa das gráficas, que ele teve algumas, né, do Paula Brito, na década ainda de 50, do século XIX, obviamente, né? E esse cara, de repente, ele se vê ali junto a um editor, algo que a gente também raramente pensa, né? Assim, a gente falava isso lá nos encontros, não vai dar tempo de falar de tudo isso aqui, mas, né, o Machado, Paula Brito e outros personagens dessa época, cada vez mais a gente entende como era complexa, diversa, dinâmica e, obviamente, além de tudo, violenta a dinâmica racial, né, no Rio de Janeiro do século XIX. Então, tinha um cara que tinha uma gráfica, essa gráfica concentrava encontro de escritores, né, que viraram escritores importantes, que era a gráfica do Paula Brito. Esse cara que publicou, na época, 2 jornais, o primeiro chamado Mulato, o segundo chamado Homem de Cor, ou seja, o Machado estava ali vendo, ao mesmo tempo, uma dupla estrada, digamos assim, para ele se abrir. A questão da literatura, de viver de escrita, de viver da sua palavra, algo que também, na geração do Machado, né, com a cor de pele que ele tinha, não era uma escolha óbvia, e, ao mesmo tempo, a questão racial. Também posta ali para ele, porque, afinal de contas, ele estava convivendo num momento de ebulição, de crescimento cada vez maior, né, das reflexões, enfim, das questões políticas, que só vão realmente se tornar sólidas, né, na questão abolicionista na década de 70 do século XIX. Mas, enfim, então, esse primeiro momento desse Machado, ainda antes dos 20 anos, andando pelas ruas do centro da cidade, convivendo, obviamente, com toda a questão da escravidão ao redor dele, não é isso? Dá de frente com o caso do Valongo, ele está ali, as gráficas do Paula Brito eram na Rua da Constituição, na Praça Tiradentes, ele está aqui, né? Ele está aqui circulando, não é isso? E ele está na rua, andando, só que nós não temos, digamos assim, registros desse Machado. Machado, ao contrário de outros escritores, Machado não escreveu diários, por exemplo. Machado não deixou para a gente nenhum tipo de rastro desse primeiro momento da sua formação, né? Talvez memórias posteriores que a gente tem que ficar pescando na literatura dele. Mas ele em si não falou em primeira pessoa sobre esse período da vida dele. O fato é que ele, né, se encontra jovem, já no meio, no epicentro de uma nascente cena de literatura no Rio de Janeiro, na corte, que viria a ser também uma literatura, né, brasileira, digamos assim, e ele também tem abertura para outros caminhos desse uso da palavra. A gente sabe que o Machado, né, ele também é impressionante na sua versatilidade de escrita. O Machado escreveu, né, jornalismo, no jornalismo ele fez tanto reportagem quanto crônicas, matérias, né, com nome, sem nome, assinando, não assinando. Machado tentou, né, pelo menos, ser dramaturgo, não é isso? Não foi uma carreira muito feliz para ele. Machado foi poeta, Machado foi contista, Machado foi romancista, não é isso? Cronista numa época em que realmente ele escrevia crônicas quase que diariamente. Então é uma relação muito profícua com a palavra, muito intensa com a palavra, com a escrita, novamente, no momento em que não era exatamente isso que se esperava de um cara com a origem dele, e aí, claro, com a origem dele, né, com a formação dele, né, que ninguém sabe exatamente de onde ele construiu isso tudo, né, provavelmente boa parte disso como um autodidata, e também com a capacidade impressionante que o Machado teve de se relacionar dentro daquela estrutura social escravocrata, dentro de uma estrutura social, né, que não abria portas necessariamente para quem não tivesse nome, sobrenome, nascimento. Machado não tinha nada. Machado não tinha berço, né, aquela expressão antiga. Machado não tinha garantias. Machado nem aparece nas biografias do Machado também um grande padrinho, digamos assim, mas foi na gráfica do Paula Brito que ele encontra, digamos assim, esses padrinhos, né, essas pessoas que poderiam encaminhar ou pelo menos apreciar o talento daquele jovem rapaz. E um dos empregos que o Machado encontra no início da sua trajetória é um emprego que a gente não tem outro nome para chamar, que seria de censor, né? Machado vai trabalhar na Escola de Arte Dramática, digamos assim, no Conservatório Nacional de Arte Dramática, um nome assim, mais ou menos. Primeiro ele trabalha na Tipografia Nacional, que quem indica é o Manuel Antônio de Almeida, ou seja, ele já estava ali meio que nos circuitos, digamos assim,
Isso também está falando, assim, Manuel Antônio de Almeida escrevendo seu primeiro livro, essas pessoas entrando nas estruturas de poder do Império, e o Machado meio que ali, de algum jeito, sabendo se articular de uma forma muito inteligente, né? Imagino eu. Isso eu acho maravilhoso, a gente não sabe exatamente os meandros dessas situações, né? Mas aí, depois da Tipografia Nacional e de outros trabalhos da imprensa, ele vai trabalhar como censor no Conservatório de Arte Dramática. É porque, naquela época, as peças tinham que passar por um grupo de pessoas que liam para saber se elas podiam ser ou não exibidas. Não, não era bem uma ditadura, né? Era um controle dos costumes, digamos assim, né? Tanto que essa situação que eu quero trazer é interessante a pensar tanto a literatura do Machado quanto o lugar dele na época em relação às questões que ele vivia. Tem uma biografia sobre Machado de Assis, do Daniel Pisa, né, um cara que até faleceu de uma forma muito, muito rápida, né, um jornalista. Eu acho uma bela biografia do Machado, em que ele conta essa passagem, em que numa das peças que o Machado tinha que dar o aval, né, censura é forte, mas é isso, eles definiam se podia ou não ser exibido, né, era um cargo dentro daquela estrutura. Tinha uma peça, que eu não vou recordar agora o nome, que o mote da peça, no final das contas, a peça terminava com um liberto, né, ou seja, um ex-escravizado, casando com uma baronesa. E o Machado, ele veta a peça. Ele veta a peça falando assim, algo assim, né, não vou lembrar de cabeça a frase, né, mas assim, se na filosofia, ele está falando do iluminismo, né, da questão da liberdade e da igualdade, se na filosofia, em abstrato, isso é possível, na realidade da nossa cidade, isso não é verossímil. E aqui vai uma chave para a gente pensar a relação do Machado com a ficção, né? A questão da verossimilhança, né? Construir na ficção um real possível e não fazer da ficção, né, algo que seja um esteio da realidade. Porque a gente tem um texto muito bonito de um escritor argentino, o Juan José Saer, você encontra na internet esse texto chamado Conceito de Ficção, onde ele diz uma das coisas mais lindas, né? Ele fala assim, a ficção não é o contrário da verdade. A ficção é a ampliação das possibilidades de verdade no mundo. E o Machado foi um cara que eu acho que percebeu isso, né? Eu estou dizendo isso porque, se ele foi um escritor que durante muito tempo foi lido, né, pela chave do chamado absentismo, ou seja, Machado não era político, era apolítico. Machado não comentou a questão da política, não comentou a questão racista, né, do racismo, não comentou a questão. Machado fez ficção, ali as histórias dele e tal, né? E se você pensa por essa chave de que a ficção é a possibilidade de você ampliar as verdades do real e começar a ler a obra do Machado pela chave que aos poucos historiadores e críticos literários foram percebendo, né, que não é nem nas entrelinhas que as histórias ocorrem, a violência daquela sociedade, mas é na cara mesmo, digamos assim, né, você começa a perceber que o Machado não é necessariamente um cronista, estou falando no campo da ficção, né, cronista ele foi e tal, né, mas assim, Machado não fazia da ficção dele uma espécie de nem crônica, né, daquela sociedade, como, por exemplo, Senhora, né, do Zé de Alencar, ou A Moreninha, né, do Manuel de Macedo, e também nem era um cara que estava fazendo da sua literatura um esteio da invenção de uma nacionalidade, que também é algo que era muito importante na geração dele. Ele tem um texto que eu acho incrível, passo sempre em graduação, em pós-graduação, que é um texto de um Machado. Em 1873, ele escreve um livro, esse artigo, né, para uma revista inglesa, uma revista de língua inglesa, publicada nos Estados Unidos, um jornal, na verdade, e se chama Instinto de Nacionalidade, Notícias de uma Literatura Brasileira, né? E nesse texto, que é maravilhoso, porque ali já vê o Machado como ele era malandro. O Machado era muito malandro, tá aí o quebradeiro, né? A malandragem. O Eduardo ele chama de capoeirista, né? Machado capoeirista, né? Então Machado tinha uma malandragem, que ele escreve esse texto, que ele faz um panorama da literatura brasileira, ele fala da prosa, dividida entre romance e conto, ele fala, né, do teatro, a passagem do teatro é maravilhosa, que ele era revoltado com quando estava acontecendo com o teatro no Rio de Janeiro, porque o teatro no Rio de Janeiro ele estava caminhando, né, para o espaço popular. O teatro estava sendo ocupado, né, por companhias, grupos, artistas que trabalhavam numa chave muito mais popular do que naquele teatro tradicional europeu. E aí, nesse texto, a passagem do teatro tem, sei lá, 3 parágrafos que ele fala. Sobre o teatro, não tem teatro. Não adianta nem a gente falar. Então, a gente também vê que o Machado ele tem situações ali complexas, né? Assim,
E aí ele fala também da poesia, e ele fala depois da crítica. Eu estou falando que ele é malandro, porque o Machado já tinha publicado um romance em 73, o Machado já tinha publicado livros de poesia, já escrevia contos, fazia crítica literária, tinha escrito teatro, mas ele não se implica em momento nenhum no texto. É sobre os outros, é sobre eles, não ele. Né? Mas nesse texto, Instinto de Nacionalidade, o Machado coloca uma situação que eu acho bem importante para também poder fazer uma leitura contrapelo, digamos assim, da obra dele, como a gente está fazendo hoje, onde ele diz assim, a questão de uma literatura nacional não é falar sobre a paisagem, sobre a natureza, sobre uma ideia de nação, como alguns pegaram para ser essa missão. Óbvio que o exemplo mais famoso é o Zé de Alencar, por exemplo. Né? Ele fala, uma literatura pode, ao mesmo tempo, falar do mundo a partir da esquina da minha casa. Né? Ele usa, obviamente, né? Machado era chique, né? Ele usa Shakespeare, né? Ele fala assim, Romeu e Julieta se passa na Itália, menos inglês por causa disso? Né? As peças de Shakespeare não se passam, algumas delas não se passam na Inglaterra. Shakespeare não é um autor inglês por conta disso. Então ele começa a provocar situações, a gente entende que a literatura do Machado, voltando à questão do real e da ficção, que a literatura do Machado é a construção de uma situação de... como eu posso falar disso de um jeito menos... Ele constrói possíveis Brasis, possíveis situações da sociedade dentro daquilo que você vivia naquela época, naquela sociedade. Agora, como eu vou escrever? Quem era o público leitor daquela geração, daquela época? 1860, 1870, 1880. Básico, né? Assim, se o Rio de Janeiro tinha, sei lá, vou falar qualquer número louco, tá, gente? 1 milhão de habitantes, dos 1 milhão de habitantes do Rio, 10 mil deviam ler, dos 10 mil que deviam ler, 5 mil liam literatura, estou falando qualquer número, tá? Mas assim, estou só mostrando ordens de grandeza, e o foco, né, como a gente acompanha, principalmente nos folhetins do Machado, é a leitora. Quem está lendo a obra do Machado, inicialmente, e a obra de literatura, eram as mulheres, em geral, né? Não estou aqui exclusivizando, é muito bom, né? Não estou aqui criando uma situação exclusiva disso, mas, em geral, basta você pegar Brás Cubas, basta você pegar os romances do Machado, que ele fala com a leitora, né? Uma tática muito boa que ele sabia manejar. Tem uma passagem que eu amo em Dom Casmurro, que eu sempre falo, esse é o momento que você vê o gênio do Machado já bem maduro, né, em Dom Casmurro, onde... segundo livro, que ele faz um narrador em primeira pessoa, primeiro é Brás Cubas, né? Mas está morto. Bentinho supostamente está vivo, matando, né? Mas está vivo. Né? E tem uma passagem em Dom Casmurro que você está lendo o livro, então você imagina, eu estou em 1890 e pouco, 1900, estou lendo aquele livro ali, supostamente é uma ficção, um cara em primeira pessoa, né? Aí no meio do livro, o Bentinho pede para Sancha, que era a mulher do Escobar, ou seja, uma personagem da ficção dentro do livro, o Bentinho falou assim, Sancha, a partir daqui é melhor você parar de ler o livro, que o negócio vai ficar estranho para você. Aí você imagina, você está lendo isso em 1890 e pouco, você fala assim, peraí, ele está pedindo para a pessoa que está dentro do livro parar de ler o livro que eu estou lendo fora. Então, assim, essas situações que o Machado vai criando com a narrativa, com o narrador, né, acho que falei muito isso também nos nossos encontros, acho que o grande pulo do gato para pensar o Machado enquanto a gente escreve é o narrador. Foi ali que Machado percebeu que a autonomia, como se fala, né, dentro da tradição, né, da teoria literária, a grande autonomia da literatura é justamente a possibilidade de um narrador que controla aquela história, né, que consegue produzir aqueles mundos. Tiveram muitos narradores dentro daquela geração. Machado leu todos os grandes narradores daquela geração, né, narradores oniscientes, narradores que tentavam fazer com que a narrativa da história não tivesse nenhuma marca de quem estava escrevendo, por exemplo, um Flaubert da vida, né, e narradores que o Machado começou a se aproximar, que você intervém de algum jeito naquela narrativa a partir da voz que você escolhe contar a história. Né? Isso é muito evidente, Dom Casmurro, principalmente Brás Cubas, onde você bota a primeira pessoa contando aquela história. Mas indo lá na frente, voltando, né, a esse pensamento que eu estava falando do Machado quebradeiro, né, a relação dele nessa origem que a gente estava dizendo dele, nessa circulação dele jovem pelas ruas, que né, quem lê Machado percebe, né, o domínio que ele tem da geografia dessa região do Rio de Janeiro, né, onde toda hora... o Rio de Janeiro é um personagem profundo do Machado, mas de um jeito muito peculiar. Machado não para descrever paisagem. Né? Você anda pela rua com Machado, você não para olhar a rua com Machado. Você está em movimento o tempo todo, né, digamos assim. É raro o Machado fazer alguma descrição
de paisagem, né? E nesse primeiro emprego com Paula Brito, né, nessa relação com a questão racial, que ele está vendo ali acontecer na gráfica, nos jornais publicados, no fato dele ser uma pessoa com a origem que ele tinha, convivendo com pessoas de outras origens, né, com outros escritores, com pessoas que ele está ali criando uma formação, né? Eu tinha sugerido para a turma, e a gente fez isso, que talvez uma das formas interessantes da gente se aproximar desse primeiro Machado fosse a gente ler o primeiro conto publicado do Machado. O primeiro conto publicado do Machado, publicado ainda no começo dos anos 50, se chama Três Tesouros Perdidos. Que eu acho esse conto fascinante, porque de tão precário e tosco que ele é incrível, né? Eu posso até aqui mostrar para vocês, nessa edição aqui do John Gladstone, né, dos contos do Machado. Ele é muito curtinho. Ele tem, é isso aqui, ele tem essa primeira página, depois ele tem mais 2 páginas, e assim, acaba aqui, é muito rápido, tá? E é um Machado meio ansioso, querendo resolver logo a situação, apesar dele já ter aqui sacado algo que, muito tempo depois, né, escritores de contos famosos, como o Ricardo Piglia, vai chamar, né, de história A, história B, que é uma técnica de conto que você vai contando uma história aqui, que seria a história A, enquanto tem aqui, de forma subterrânea, acontecendo uma história B, até que essa história B rompe a história A e você, pá, tem a porrada do conto, né? Ele aqui intuiu isso de alguma forma, tá? Ele é muito breve, né? Uma tarde, eram 4 horas, o senhor X voltava à sua casa para jantar, o apetite que levava não fez reparar em um cabriolé que estava parado à sua porta, entrou, subiu a escada, penetra na sala, e dá com os olhos em um homem que passeava de largos passos, como agitado por uma interna aflição. Não vou ler o conto todo, mas basicamente é o seguinte, né? O senhor X encontra o senhor F em pé na sua casa, dentro da sua sala, ele fala, que porra é essa, basicamente, né? O senhor F responde, é o seguinte, estou sabendo que você está pegando minha mulher, vou falar na linguagem quebradeira, tá? Estou sabendo que você está pegando minha mulher, vou te dar 2 opções, ou tu vaza da cidade ou eu te mato. Aí o senhor F fala, mas que porra é essa? Eu não estou fazendo nada, nem conheço tua mulher. Conhece sim, não vem de caô, sei muito bem quem é a sua mulher, o que você está fazendo, sei muito bem quem é minha mulher, quem é você, o que você está fazendo. Escolhe. Aí o cara pensa, o cara fala, ó, bom, eu sempre quis conhecer Minas Gerais. Ele fala, então tá bom, tá feito. Você aí, né, pode ir. Aí o cara fala, mas eu não tenho dinheiro. Aí o senhor F abre a carteira e fala, não seja por isso, e blau, dá todo o dinheiro da carteira na mão do cara, o cara fala, beleza. O senhor F vai embora, satisfeito, né, resolveu o problema. Aí o Machado ainda tem requinte de fazer o senhor X sentar, jantar, né, bonitinho, tal, beleza. Aí corta. Aí o senhor F está na rua, aí, não me lembro exatamente a situação, ele não chega em casa naquela noite. Chega na manhã seguinte em casa, quando ele chega em casa, ele encontra um bilhete, o velho bilhete, né, da sua esposa. E o bilhete diz, meu caro esposo, parto no Paquete. Para quem não sabe, Paquete era o nome dos navios que faziam a ligação entre a Europa e o Brasil, né? Inclusive, como a viagem durava de 20 a 25 dias, a própria Paquete era um apelido para o período menstrual, né, da mulher, porque ele era exatamente esse tempo, tá? Enfim, a mulher fala, meu caro esposo, parto no Paquete em companhia do teu amigo P. Vou para a Europa. Desculpa a má companhia, pois melhor não podia ser, tua é. Aí o cara fala, desesperado, o narrador, né? Desesperado, fora de si, o senhor F lança-se a um jornal que perto estava. O Paquete tinha partido às 8 horas. Era P, que eu acreditava meu amigo. Ah, maldição, ao menos não percamos os 2 contos. Tornou a meter-se no cabriolé e dirigiu-se à casa do senhor X. Subiu, apareceu, esse personagem que o Machado também, né, usa para ficar dentro da linguagem da época, né, o moleque, que nada mais é do que um escravizado de casa, né? Aí o senhor X fala para o senhor F, fala para o senhor, teu senhor. Aí o moleque, partiu para Minas. Aí olha só o final do conto do Machado. O senhor F desmaiou. Quando deu acordo de si, estava louco varrido. Hoje, quando alguém o visita, diz ele com um tom lastimoso, perdi 3 tesouros há um tempo, uma mulher sem igual, um amigo a toda prova e uma linda carteira cheia de encantadoras notas, que bem podiam aquecer minhas algibeiras. A última frase, nesse último ponto, o doido tem razão e parece ser um doido com juízo. Então, no primeiro conto do Machado, na vida dele publicado, tá? O Machado, que esse que eu fiquei provocando a turma, tá? O Machado ele já tem 3 temas centrais na sua obra. O dinheiro, o ciúme e a loucura.
ele já coloca aqui os 3 tesouros perdidos, né? Que seria o amigo, ele ainda considera o amigo que pegou a mulher dele é um tesouro. Perdi meu amigo, perdi minha mulher e perdi meu dinheiro, né? E esse personagem maravilhoso, que é o senhor X, que vai lá para Minas com dinheiro no bolso, vive a vida dele, tipo, o cara não fez nada. O cara falou, porra, caiu no meu colo, um presente, né, digamos assim. E aí esses 3 temas, né, foi algo que eu, na busca, né, com a turma de algum eixo para a gente pensar como escrever, porque também tinha esse desafio, né, que vocês tinham colocado para a gente. Falei vocês que o Júlio está aqui, né, e a Universidade das Quebradas, que o que é você escrever a partir do Machado hoje? Você escrever como Machado? Algumas pessoas fizeram isso na nossa turma. Né? Uma aluna que não está aqui hoje, posso falar dos textos de vocês? Pode? Uma aluna que não está aqui hoje, a Thaís, ela fez uma coisa maravilhosa. Ela escreveu o conto dela do ponto de vista do verme roendo o cadáver do Brás Cubas. E ela escreveu no tom do Machado. Impressionante. Né? Outros pegaram contos do Machado, ou histórias do Machado, e aí ampliaram para uma perspectiva contemporânea, que é algo muito comum, mas ao mesmo tempo eu ficava perguntando, onde é que está o Machado aí? Outros, por exemplo, né, é o caso do Pedro, a gente leu o conto Mariana, do Machado, que é um conto, eu acho, talvez um dos maiores documentos assim, para pensar a questão racial no século XIX no Brasil. É um conto de 1871, né, que a história é bem próxima da discussão da lei do ventre livre. Né? E a gente leu junto duas obras, um conto, que é a Mariana, de 71, e um poema chamado Sabina, de 75. Estão todos aqui no livro do Eduardo, né? Onde já há uma diferença, né? O conto de 71 foi antes da lei do ventre livre, durante o debate sobre a lei do ventre livre. Mariana não está grávida, né? Não é isso, mas a história basicamente é um cara, aquele velho. Eu vou falando, hein, gente? Não sei nem do tempo aí de vocês, tá? Beleza. Tem aquele mote clássico, né, do Machado, que eu acho maravilhoso. Todos os personagens masculinos dele são homens brancos, playboys, voltando da Europa, meio perdidos, né? Meio tipo, passei um tempão na Europa, cheguei no Rio, e aí, qual vai ser? Brás Cubas é assim, né? Outro conto que eu adoro do Machado, que tem a ver com Brás Cubas, é a teoria do medalhão, que é um pai que chama um filho na noite dos 21 anos para dizer, ó, vou te ensinar o que é ser um medalhão. Medalhão, basicamente, que é um malandro rico, né? É o cara que passa por todos os espaços, aí como diz lá o cara, saiba 3 frases de latim, 2 versos de Virgílio, né? 3 locuções de direito, tal, que você vai poder circular em tudo quanto é lugar. Né? Mas o Mariana começa com esse personagem clássico, esse cara que chega da Europa, enfastiado, revendo a cidade e os seus progressos. Né? E aí ele encontra um amigo na rua, esse amigo na rua, não vou lembrar agora o nome do cara, papo vai, papo vem, vamos almoçar, chama mais 2 amigos, tal, e aí é um dispositivo que o Machado usa muito bem de narrativa. Né? Ele junta amigos para alguém contar uma história. Isso, por exemplo, é a abertura do Espelho. Né? O Espelho, a galera está lá numa taverna em Santa Teresa, e aí alguém conta uma história de terror, entre aspas. Né? Quer dizer, a história é de terror, entre aspas, que eu digo do gênero, né, digamos. Mas, enfim, e aí na história que esse cara conta para os amigos, é uma pergunta, vem cá, um cara pergunta, você casou com sua prima, fulana? Ele, não casei com minha prima. Por quê? Aconteceu uma situação. Qual a situação? Ele começa a contar a história de Mariana, né? Uma menina que era uma escravizada de ganho em casa, né? Privada, digamos assim. E aí o conto é fascinante pelas todas as sutilezas, né, que existe, que é assim, quase como se fosse da família, criada como se, as analogias cruéis, né, as analogias perversas, como se fosse, quase como, achando que é possível, né, tudo isso. E aí Mariana se apaixona pelo seu senhor, pelo filho, né, da dona dela, e Mariana primeiro foge uma vez, porque descobre que o cara vai casar com a prima, e aí o cara consegue pegá-la de volta e trazer para casa, e aí no primeiro momento a família é condescendente, e aí Mariana, né, escapa uma segunda vez, e dessa vez ela escapa decidida a cometer um ato que também é muito comum dentre a literatura brasileira daquela época, ao utilizar mulheres pretas como personagens, que é o suicídio, que é tirar a vida. Né? Basta você lembrar do final do Curtiço, né, em que Bertoleza, ao receber a notícia, né, ela nem recebe, nem falado, a sacar visualmente a cena do ex-dono, no fundo, né, o João Romão, e a polícia, ela está
descamando peixe, ela pega a faca e passa na barriga, e o final é esse. O final de Curtiço tinha que ser relido assim, porque é muito doido. A gente às vezes aprende, né, que os autores, por terem aquele tipo de vida que um homem branco daquela sociedade tinha, que os livros são essencialmente racistas, né? Mas assim, o final do Curtiço pode ser um livro super complexo do ponto de vista do que é hoje a literatura, o mundo, a sociedade. Mas o final do Curtiço, em que a Bertoleza se suicida e que a última cena é João Romão sendo recebido por uma comissão de abolicionistas para dar para ele um prêmio, uma láurea, alguma coisa, é de um nível de sacada, de crueldade, da hipocrisia, da violência daquela sociedade muito grande, né? Então, Mariana tem isso no final. Na segunda fuga dela, quando o cara encontra, né, Mariana se mata. Mariana toma um veneno, não é isso? E aí volta a cena para a conversa dos amigos. E os amigos meio que falam, caraca, né? E ele fala, bom, mas e aí? Né? E o cara fala, eu não casei. E aí que é a frase também que é revolucionária do Machado, que eu vou fazer até uma comparação rapidamente. Que o cara fala assim, eu não casei porque nenhuma mulher me amou como Mariana me amou. Então, um senhor branco admite para os seus amigos que nenhuma mulher o amou. E essa frase parece um pouco com uma situação que acontece num conto também muito famoso do Flaubert, que se chama Um Coração Simples, que é um conto sobre uma empregada chamada Félicité. E essa empregada atravessa a vida inteira de uma família no começo do século XIX na França. E qual é a grande virada? Que muito tempo depois foram falar disso, né? Na época não foi visto assim, ou foi, não sabemos, né, exatamente. A grande virada é que Félicité, que era uma personagem para falar o termo contemporâneo, dessubjetivada, uma máquina, um pedaço de madeira, como se chama no conto, uma hora, animalizada, né, digamos assim, chega uma hora que Félicité ela tem uma situação de sofrimento, que a patroa dela também está no mesmo sofrimento, de forma diferente, e elas se abraçam e choram juntas, né? E tem uma passagem que o Flaubert fala assim, afinal de contas, Félicité amou como qualquer outra mulher poderia amar. Algo assim, amou como qualquer outra mulher. E aí tem um crítico francês, né, que hoje em dia tem a obra muito publicada no Brasil, que é o Jacques Rancière, que tem um texto incrível chamado Políticas da Ficção, só sobre esse conto, onde ele vai mostrar isso, né, que o realismo, a grande democracia radical do realismo não foi você falar da realidade, foi você fazer com que essas personagens que antes eram objetificadas, apagadas, né, chegassem ao mesmo nível subjetivo das outras classes, digamos assim. Então, de alguma forma, eu acho que essa frase do Machado de Mariana, né, nenhuma mulher me amou como Mariana me amou, dá um lugar para, né, a mulher preta naquela sociedade. Enfim, posso estar enganado, mas eu leio hoje. E o Pedro fez uma adaptação sensacional, quando ele bota essa história de Mariana dentro de um prédio em Botafogo com 3 playboys, né, falando de uma situação relacionada ao amor de um deles com uma babá. Né? Isso é sensacional. E o final é igualzinho, porque o final de Mariana, depois de todo esse drama, toda essa violência, o Machado termina cruelmente assim. E aí eles saem pela Rua do Ouvidor, por alguma daquelas ruas, olhando as modas e as pernas das moças. Passou, né? E o Pedro também faz um final muito parecido com isso. Então, essa chave que eu comecei a pensar com a turma, né, do ciúme, da loucura e do dinheiro, uma delas a gente entende rapidamente, né? O ciúme é um mote, né, digamos assim, de um escritor que está ali no meio de um período do romantismo, né, de um período de que ele está criando dramas para ser lidos por mulheres em jornais como o Jornal da Família, não é isso? A Semana, situações em que você sabe que aquela leitura é cotidiana, né, e o Machado tem uma forma muito maneira de fazer isso, que eu acho incrível, né? O Machado, hoje em dia a gente fala assim, eu acho, o Machado tinha um plano, né? Qual era o plano do Machado? Machado, durante uma década, ele publicou de 2 em 2 anos um romance. Certinho, de 2 em 2 anos. Em uma década ele fez isso. 72, 70, 72, 74, 78. 72, 70, 72, 74. Enfim, ele publicou em uma década 4 romances certinho. Acho que 72, 74, 76, 78. Né? Ressurreição, A Mão é Luva, Helena e a Garcia, se eu não me engano. Algo assim, tá? Aí, vamos lá, em uma década eu formei um público leitor. A partir do quê? De histórias de relacionamento, né? Cotidianas,
que também dentro daquela sociedade eram muito bem codificadas, onde eu fico brincando que o Machado inventou quase todas as tramas do Manuel Carlos, né, nesses romances, né? Porra, tem um que eu acho maravilhoso, se eu não me engano, é a Helena, né? Helena, que é o nome da personagem clássica do Manuel Carlos, né? Helena é lindo, né? Porque Helena é a mulher, supostamente um cara acha que ela é uma filha bastarda, ele dá a ela parte da herança, ela tem um pai, fala com o pai, porra, o cara tá louco, o pai fala, oxo, vai lá e pega essa herança. Né? E aí que é a trama maravilhosa de Manuel Carlos. A Helena chega em casa, na nova família, se apaixona por quem? Pelo irmão, que não é irmão, mas que é o novo dono da família, o novo pater família, né? O novo senhor, o novo patriarca, que não pode ter relação com, porra, minha irmã, mas que na verdade não é sua irmã. Enfim, olha que trama clássica de novela. Até descobrir que Helena não é irmã, que na verdade, cara, tal, não sei o que lá, enfim. Então, né, o Machado faz isso durante uma década. E aí, estou falando isso por conta do ciúme, né, desse lugar do ciúme. E aí, tem esse momento inacreditável do Machado, que eu só vou citar aqui, mas daqui a pouco eu volto para o que eu estou falando, que é Brás Cubas, depois de 4 romances convencionais, de narradores em terceira pessoa, de personagens, né, bem estruturados dentro dessas tramas, digamos assim, ligadas, né, ao campo do amor, do ciúme, da traição, né, de tudo aquilo ali que está. Mas assim, a gente sabe hoje em dia, lendo a contrapelo esse primeiro Machado, que está tudo ali por baixo, né, cenas relacionadas à questão da escravidão. E o Machado tinha outra coisa maravilhosa, que a gente sempre tem que lembrar. A gente sempre tem que ler. A gente sempre tem que ler. Cada um faz como quiser, uma sugestão. Né? Assim, quando você está lendo um romance do Machado de um ano X, você... Muito bom ver vocês ao vivo agora. Assim. Quando você está lendo Machado em um ano X, vai ler os contos que o Machado escrevia naquela época, porque o Machado usava os contos como laboratório, né, das narrativas mais longas que ele fazia. As narrativas mais curtas eram laboratórios para as narrativas, não sempre, mas muitas vezes você encontra repiques, né, digamos assim. Tá? Bom, então, aí ele faz essa virada maravilhosa, que é Brás Cubas, em 1880. Aí a gente teria que ficar aqui toda uma tarde juntos discutindo Brás Cubas, mas eu acho muito importante frisar essa virada, porque Brás Cubas é a aposta radical de um escritor em algo que naquela época ainda não era muito bem entendido, que era a literatura. Só na literatura um morto pode escrever. Nenhum outro lugar do mundo, a não ser numa mesa de centro, mas assim, essa é outra questão, tem que ter um cavalo para o cara escrever. Ali é o morto mesmo escrevendo, direto, né? E vocês sabem essa história maravilhosa, né? Brás Cubas nasce no momento que o Machado tem uma crise epilética, que ele, né, Machado tinha epilepsia, ele tem uma crise epilética, uma situação de quase morte. Machado vai passar uma temporada no único lugar que ele viajou na vida, né, gente? Friburgo. Machado ainda tem isso, Machado não foi a lugar nenhum. Machado não foi a São Paulo. Machado não foi a Belo Horizonte. Machado não foi a Caxias, sei lá. Machado não foi a lugar nenhum. Machado só foi a Friburgo tratar de doença e ele dita o começo, essa é a lenda. Ele dita o começo de Brás Cubas para a esposa dele, Carolina, escrever. Então tem todo um lugar aí de uma voz que vem, etc. Né? E também falei isso para a turma. Quem se interessar por esse assunto, tem uma escritora, uma crítica, né, uma teórica tal, muito boa, chamada Marília Librandi da Rocha. E a Marília Librandi ela tem um artigo, você encontra na internet esse artigo, chamado Machado e o Eco Fonográfico. Qual é? Fonográfico. Qual é a visão louca dela? Maravilhosa. Essa parada é maravilhosa. Ela percebe que o Brás Cubas é contemporânea à chegada no Brasil da invenção do fonógrafo. E o que era o fonógrafo? Era a primeira tecnologia de gravação e reprodução de voz. E quando o fonógrafo era vendido, a publicidade era que você podia, com o fonógrafo, ver a voz dos mortos. Porque eu gravava aqui, é que nem uma fita cassete, eu gravo sua voz, e aí a gente tem que pensar que Brás Cubas é um narrador do momento em que a chamada fantasmagoria da modernidade se instaura. O que é a fantasmagoria da modernidade? Fotografia. Pô, o cara está aqui, mas não está aqui. Né? A gravação fonomecânica, o cara está falando, mas não está aqui. O cinema, o cara está lá, mas não está aqui. Tem algo ali de espectro, né, acontecendo, digamos assim, essa questão espectral. Bom, feito esse parênteses, voltando aos 3, né, o ciúme, que eu falei aqui,
O dinheiro. Machado era um cara vivendo numa sociedade de construção destrutiva e violenta do capitalismo, né? O capitalismo pós-colonial, digamos assim, o capitalismo do império, né? A gente tem que lembrar que o pós-colonial não começa hoje, começa lá depois, apesar do império ainda ser, né, digamos assim, uma sequência da situação colonial, não era mais colônia. Então, Machado é um cara de uma situação pós-colonial, digamos assim, vivendo e vendo, né, a transformação da elite, né, e da questão do dinheiro. Óbvio que isso vai chegar no ápice em obras do final da vida do Machado. Acho que o principal romance do Machado que fala da questão do dinheiro na sociedade carioca é Quincas Borba. Não sei quem já leu, né? Quincas Borba, o mote é esse, né? Um cara ganha uma herança do Quincas Borba, lá do Brás Cubas, né? E entre a herança ele tinha que ficar com um cachorro que era o Quincas Borba, e ele vem para o Rio, mineirinho, assim, meio desavisado, encontra um casal no trem, e o cara do casal já percebe que ele é otário, que ele tem dinheiro, e já bota a mulher dele no jogo, enfim. E é todo em cima da questão especulativa e tal, né? Então, dinheiro era mais um assunto que o Machado estava vendo como um dos alicerces, digamos assim, daquela sociedade de corte. Que, novamente, a gente tem que lembrar, é um homem que está dentro e está fora. Está fora, mas está dentro. Né? Machado sabia lidar com o poder, com os poderes do seu tempo. Machado termina a vida dele como, né, secretário de gabinete de ministro. Depois ele é demitido pela República, depois ele é recontratado pela República, né, como uma forma de homenagem até o fim da vida dele. Mas ele foi um cara, como diria o antigo ministro, né, galgou parâmetros, não é isso? Ele foi crescendo, né, digamos assim, dentro de uma estrutura e continuou sendo escritor, porque esse era o grande interesse dele, ser reconhecido como um escritor, né? E como estamos aqui, né, o cara está ali sentado ali ali fora, né? Digamos, acho que ele conseguiu, né? E o terceiro vetor desse primeiro conto do Machado, que é a loucura, aí a gente pode pensar coisas mais profundas sobre isso em relação à questão racial do Machado, né? É só a gente lembrar desse livro aqui, né? Lembrar não, né? A gente voltar a esse livro aqui, né? Machado era um homem de pele negra que teve que usar uma máscara branca, que é o livro do Fanon, né? E o Fanon, bom, esse livro aqui é um livro que eu acho maravilhoso, porque quando você consegue ler o livro inteiro, né, e não ficar lendo um texto aqui e acolá, o livro é a narrativa de uma tomada de consciência da revolta do Fanon. Porque o Fanon começa o livro dizendo: o que eu quero é ser humano. Eu quero ser francês. Eu quero ser gente. Eu não quero ser preto. E o livro termina quase fogo nos racistas, né? O livro termina com ele falando: quer saber? Não é porra de humano de fazer nada. O negócio é o seguinte. Agora, nesse processo do Fanon, né, primeira coisa que ele coloca é justamente a situação que eu estou aqui me aproximando da ideia de loucura, que é esse processo chamado de alienação ou dupla alienação da pessoa preta na sociedade, porque você não só se reconhece como preto a partir do branco, como você também quer ser o branco para ser gente. Então, esse processo é muito violento nesse lugar. Esse era o processo que o Machado vivia. Não com a consciência do Fanon, com outra consciência, a consciência de um homem do século XIX, convivendo com a escravidão. Fanon não conviveu com a escravidão. Fanon está falando dos resultados, né, que estão até hoje em funcionamento desse longo processo de escravidão. Agora, Machado convivia com a escravidão. Então, vocês imaginam o que deve ser, né? Óbvio que eu não tenho nem perto de poder imaginar isso, mas o que deve ser você sair na rua, ser um homem reconhecido, ter entradas e saídas onde você quiser, e você vê ao seu redor, numa sociedade como o Rio de Janeiro, lotada de pessoas pretas escravizadas, né? O seu lugar no meio daquilo. Como falar daquilo? Uma coisa que a gente conversava. Como falar daquilo? Como denunciar a própria estrutura que te incorporou e te aceitou? Como botar a nu, digamos assim, aqueles que te aceitaram como igual? Lá dentro, em algum lugar, você conserva ainda a ideia de que você não é igual? De que você não é igual aos caras, ou ao contrário, como diria o Fanon, é justamente na afirmação de que eu finalmente sou igual àqueles que oprimem as pessoas com a cor da minha pele, que eu posso esquecer esse problema e viver minha vida. Então, essa é a grande virada, digamos assim, da fortuna crítica do Machado hoje em dia. Essa é a grande virada disso que vocês estão fazendo, né? É poder voltar para a obra do Machado a partir desse ponto de vista, né? Se você começa aqui a ler o Fanon, logo na introdução
do Peles Negras, Máscaras Brancas, né, ele usa uma expressão que eu gosto muito. Por mais que me exponha ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Existe essa expressão que se eu tivesse aqui um quadro agora eu escrevi aqui. Existe uma zona do não ser. Uma região extraordinariamente estéril e árida. Uma encosta perfeitamente nua, de onde pode brotar uma aparição autêntica. Na maior parte dos casos, o negro não goza da regalia de empreender essa descida ao verdadeiro inferno. O homem não é só possibilidade de emenda, de negação. Olha só o gesto que eu acho que tem a ver com Machado. Se de fato a consciência é um ato de transcendência, devemos estar igualmente cientes de que essa transcendência é assombrada pelo problema do amor e da compreensão. O homem é um sim que vibra com as harmonias cósmicas. Depois ele vai dizer da ideia de libertar o homem de si mesmo, o homem de cor, e essa questão do branco e do negro serem duas metafísicas, enfim, uma série de situações, poderia ficar horas aqui lendo essa introdução do Fanon, mas essa ideia de que o Machado, talvez a saída que ele encontrou foi se instalar justamente nessa zona do não ser, que faz com que a gente, quando lê a obra do Machado, parece que ele não fala das coisas. Parece que ele se exime de comentar, de botar o dedo na ferida, como Lima Barreto fez, por exemplo, diretamente. Porque ele já é de um outro momento. Lima Barreto já aparece numa situação em que, digamos assim, a República não dava conta das promessas de transformação da sociedade brasileira. Sim, e que ele já dizia antes que não ia dar certo. A gente tem que lembrar isso também, como a sociedade brasileira, repito, dessa época, é complexa. Machado, Lima Barreto, André Rebouças, alguns dos movimentos abolicionistas eram contra a República. Dorme com esse barulho. André Rebouças, inclusive, vai com a família imperial. Aliás, hoje em dia está publicado os diários do André Rebouças dessa viagem. Então, viraram livros, que são incríveis. Se alguém eu não li todo, não, óbvio, mas assim, se alguém um dia tiver acesso, são incríveis, porque é justamente igual o Fanon. O André Rebouças sai daqui, um igual à corte, um homem da corte, vai para a África, começa a fazer viagens lá e termina se suicidando na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira que ele se suicida. De depressão, de tudo, da vida. Então, assim, tem personagens muito complexos, tem movimentos muito complexos nesse período, e o Machado é um cara que a gente não pode tirar ele dessa complexidade. Ele é um cara que tem essa perspectiva. Então, quando eu trago o Fanon para pegar esse terceiro eixo, que é a loucura, que o Machado tematiza de múltiplas formas na sua obra. Então, eu também não vou ficar aqui fazendo uma leitura psicanalítica do Machado, dizendo que esses lugares são sintomas, digamos assim. Mas, sim, a gente percebe que tem uma perspectiva. Por que as pessoas ficam tão loucas na obra do Machado? Porque no livro como Brás Cubas a palavra delírio aparece diversas vezes, inclusive no grande capítulo O Delírio. Aliás, o Silviano Santiago, recentemente, numa fala que ele fez, numa gravação de um depoimento para o UERJ, o Silviano está há um tempo lendo a obra do Machado e do Marcel Proust. O Silviano está com 88 anos, agora ele faz o que ele quiser, no tempo que ele quer, como ele quer, e ele só vai ficando melhor, escrevendo melhor, é impressionante. E aí o Silviano, nesse depoimento, ele está cismado há um tempo, tem uma passagem do Brás Cubas, duas passagens do Brás Cubas. Está muito caótica a minha fala? Não, né? Duas passagens do Brás Cubas. Uma passagem que é a origem da família, que o Brás Cubas conta de forma muito deliciosa, dizendo que o nome deles vem, na verdade, de um cara chamado Damião Brás Cubas, que era um tanoeiro. O que era um tanoeiro? O tanoeiro era o cara que consertava barril, consertava cubas, era um tanoeiro no século XVIII, um trabalhador manual. É muito difícil que ele seja um homem branco. A não ser que ele seja um homem branco muito pobre. Tá? Muito difícil. Aí o Brás Cubas falou assim, mas meu pai não queria que essa fosse a origem da gente. Aí meu pai primeiro inventou que a gente vinha de um português chamado Brás Cubas, que enfrentou os árabes na África e tal, mas a própria família desse Brás Cubas falou, não vem não. É muito boa essa passagem. E aí depois ele inventa que vem de um conselheiro Brás Cubas, ou seja, a ideia de Brás Cubas vir de uma família nobre ou de uma família com linhagem é mentira, é falsa. Ele vem de um tanoeiro. Guarda essa informação. Aí depois, lá na frente, tem uma famosa passagem, quando Brás Cubas, naquele périplo amoroso dele, Marcela,
Eugênia, com a frase mais cruel da literatura brasileira: se é bonita porque é coxa, se é coxa porque é bonita. Né? Assim, você acha de uma crueldade, né, digamos assim. Aí Eugênia, aí, bom, Virgília. Virgília é o passaporte para a vida estável, né? O pai dele chega e fala: tenho 2 propostas para você, um cargo de deputado e um casamento. Ele fala: pô, não sei o quê, beleza, vamos casar. Aí conhece Virgília, etc e tal, né? E nessa relação dele com a Virgília, aparece o famoso Lobos Neves lá, que é o Brás Cubas de verdade, tudo que ele tinha que ser e não é, né? Um cara decidido, tem uma carreira, tal. Que o Brás Cubas também tem uma passagem... O Brás Cubas é a mesma coisa de sempre. Vai para a Europa, vai para Coimbra, faz porra nenhuma, volta lá com uma passagem igualzinha a anterior do medalhão. Ah, aprendi umas frases, aprendi uns trecos, etc e tal, né? Aí ele tá lá, Lobos Neves, obviamente, pá, pega a Virgília, né? E, como tudo que o Brás Cubas tem nesse livro, ele fala: beleza. Né? Tipo, bom, me livrei, né? Só que aí vocês sabem, né, que aí depois eles viram amantes, loucos, incríveis, etc e tal. Mas tem uma passagem, que é isso que eu vou falar do Silviano, que é tão maluco quanto o Brás Cubas. Tem uma passagem que tem um negócio que o Brás Cubas fala que, na verdade, tudo se resume à questão do nariz. É um capítulo dos narizes, alguma coisa assim, os narizes e tal. E que ele fica comparando o humano a partir do ponto de vista de como você pode ver as coisas pelo nariz tal. E aí o Silviano está fazendo uma leitura, aí o Silviano está fazendo depoimento, ele termina assim, falando baixinho assim: gente, quem lê esse capítulo atentamente, percebe que Brás Cubas é preto, né? Aí fica um silêncio na sala. Aí a pessoa continua, eu falei: peraí, continua não. O cara acabou de falar talvez a coisa mais revolucionária da literatura brasileira, né? E aí eu comecei a ler de novo, falei: pô, Silviano tá muito doido, mas hora, aquele negócio assim, né? Pode ser, pode não ser. Ora é, ora... Porque reparem isso também, Machado raramente, a não ser realmente quando são personagens que ele precisa, ele marca as pessoas pela cor na história. Raramente. Então essa zona do não ser também pode ser pensada nesse espaço. Deixa dúbio. Pai contra mãe, né? Eu conto que o Alan, que está ali, que também que chegou há pouco, também está trabalhando... O que você está fazendo assim? Fala aí, porra. Ah, a gente conversou isso. O Tanoeiro. O Tanoeiro. Mas eu não falei que era escravo, ele podia ser preto e remunerado, sim. Veja como é que é a herança, que ele era um trabalhador manual. Tanoeiro, ele pode ser pago. Peraí, tem uma passagem seguinte que ele fala que depois ele começou a fazer lavoura. Foi aí que ele ganhou dinheiro. Plantando. Também pode ser uma pessoa preta. Não, claro que existe. Eu estou achando que o Silviano está muito louco, mas assim, não é algo improvável. Não é algo improvável pensar que Damião Brás Cubas pode ser sim uma pessoa preta. Pois é, Silviano, acho que a questão do nariz é a prova disso. Né? Eu teria que estar aqui com um capítulo para a gente ler junto. A questão não é a descrição física do nariz. É o ponto de vista a partir do nariz. Pois é. Como diz hoje em dia, solto essa e saio correndo para continuar, para a gente terminar. Mas aí, Alan, eu acho isso, assim, é possível? É possível. É impossível? Também é impossível. Né? Porque ele não afirma nada. É igual o pai contra a mãe. No pai contra a mãe, em nenhum momento ele diz que o casal, né, o Cândido, não é isso? E a esposa e a tia Mônica, ele não fala em momento nenhum a cor da pele deles. O quê? Não, aí você está levando já num desdobramento que a gente teria que conversar. Também não sei. Também não sei. Eu falei isso lá na aula, a gente ficou conversando, eu não sei. O que está muito tranquila a vida?
Por quê? Não, eu que estou fazendo a inconfidência de trazer isso para vocês aqui. Ó que talvez ele te mostre isso, hein? Porque assim, por que te incomoda tanto se ele for preto? Não. Literatura tem que significar sempre alguma coisa? Bom, aí você está falando de consequências, não de significados, né? O que significa ele dizer que talvez Brás Cubas seja preto? Não sei. A consequência eu estou entendendo o que você está dizendo. Eu também falei isso na hora. Eu falei, cara, isso aí não é uma informação para você soltar assim, porque a consequência disso é uma releitura que é impossível, digamos assim, por aquela trajetória, né? E veja bem, quando você pode dizer que uma pessoa do século XIX é preta, você acabou de falar que o Machado, né, de algum jeito, não foi preto também, né? De algum jeito ele ficou no lugar em que a questão racial dele ficou minorizada. Agora, eu não acho impossível, Fred, acho impossível, lendo Brás Cubas pela 20ª vez, que aquele personagem tem a pele escura, por tudo que ele vive ali, pelos casamentos, pelas relações, pelo dinheiro, né? É impossível. Agora, que ele pode vir de uma origem ligado a isso, né? É uma discussão. Isso. O prefácio do livro é do Maxwell Alexandre, né? Vamos ver o livro sair, vamos esperar o livro sair. Esse livro que ele está escrevendo sobre esse jogo entre Machado e Proust, que ele fala isso, que ele está pegando esses trechos, que, cara, é um papo muito louco, que ele relaciona com Mil e uma Noite, Sherazade, que também é uma passagem que está presente no Brás Cubas. Eu entendo seu ponto de vista, assim, né? De tipo, solta essa aí, mas assim, acho que também isso aí acho que é algo é do mundo, né? A gente poder pensar coisas e falar, não? Não, mas não é o que ele quer, é o que ele pensa. Aí você também está colocando a situação de um jeito que para falar então alguma coisa eu preciso. Mas eu estou dizendo que ele soltou a parada, a gente está começando a entender, estamos aqui num fórum, ó, chegando a lugares juntos, entendeu? Assim, como é que ele vai fazer isso? Se ele vai fazer isso, né? Enfim, eu acho. Oi, Elaine. Gente, eu fiz uma fofoca, o Silveira nem registrou isso. Ele nem registrou isso. Já circulou já, beleza. Ufa! Não, assim, e a princípio é isso mesmo que o Alan está falando. Como eu falei, esse está com 88 anos, já fez uma trajetória brilhante, assim, é um cara tem 2 textos sobre Machado que são incontornáveis. Um é justamente sobre essa questão da verossimilhança, né, do Machado, que eu acho ótimo. Foi. Mas não era um evento sobre Machado, era um evento sobre Silviano. Bom, alguns falam muito e quem lê. Né? Tem um pouco isso também.
Mas, enfim, vou parar por aqui porque isso está sendo gravado. Acabei de me lembrar, né? Tô achando que eu estou no espaço íntimo aqui e isso está sendo gravado, né? Silviana, I love you. Mas, não, que isso, pelo amor de Deus, gente. Não estamos falando nada demais. A gente está pensando alguma coisa assim. A extensão disso, a provocação disso, né? Mobilizar um cara como o Alan para ficar puto com isso, assim, eu acho importante pra caramba, né? De tá no jogo essas coisas. Mas só para a gente amarrar um pouco aqui e finalizar, que eu já, né, se ela sentou aqui, eu já vi que eu tenho que finalizar, né? Não. Finalizar que eu digo assim, esse arco dramático aí que eu estava montando, né? Eu queria justamente terminar falando do pai contra a mãe, que também foi um conto que o Alan que pegou como base para a história dele, que é uma história... Posso dar o spoiler também? Falar também? Que é uma história incrível, né? O Alan escreve a história do ponto de vista de uma arma de fogo, uma narrativa a partir da passagem do tempo de uma arma de fogo. E, não, minha turma, modéstia à parte, o negócio está sério ali. No Pai contra a Mãe, você vê, o Pai contra a Mãe é de 1906. Machado já está, né? Tá igual o Silviano Santiago, como você falou. Já ganhou tudo, já está branco, né? Já está resolvido, pode falar do ponto de vista que ele quer das coisas. Repara a mudança de tom, de como ele abre o Pai contra a Mãe. O Pai contra a Mãe, ele abre de um jeito que, se você é um leitor desavisado, achando que não sabe quem é o Machado, né? É uma leitura estranha, do jeito que ele coloca, né? Quando ele diz assim... Peraí que eu não consigo enxergar mais nada sem óculos, desde a pandemia. Quando ele diz assim, né? Olha só o começo totalmente diferente dos contos do Machado. É um começo sisudo, né? A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Olha só isso também, esse narrador... Hã? Isso. Olha esse narrador já super seguro do Machado em primeira pessoa. Né? É o narrador do conto, mas ele fala um eu aqui, né? Não cito... Tá. Não é um narrador que está tentando se esconder de algum jeito, né? Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara da folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez, etc. Tal. Lembrar também, né, que essa máscara tanto foi tema, né, de um texto que é o texto que abre o livro da Grada Quilomba, né, Memórias da Plantação, quanto também do trabalho de um artista visual que é o Yuri Cruz, obrigado, que tem aquele trabalho maravilhoso que tira, né, a máscara. Então, exato, né? Aí ele descreve a máscara, tal, né? Aí bota o ferro no pescoço, era aplicado aos escravos fujões. Imaginar uma colheira grossa com a haste grossa também à direita ou à esquerda até o alto da cabeça e fechada atrás com a chave. Pesava naturalmente. Tal. Aí vem esse parágrafo. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos. E nem todos gostavam da escravidão. Então a gente percebe esse narrador irônico, ou a gente percebe esse narrador dúbio, né? Nesse espaço meio, né? Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguns da casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói, né? Enfim, então a gente lê isso aqui, se a gente não pensa o Machado por essa chave que a gente está lendo hoje em dia, e não coloca aí uma camada de alguém que, no mínimo, sabe que está mexendo, né, no lugar. 1906, a situação já mudou, né, pra caramba, e continua igual. Então, Machado sabe que, né, assim, gente, nem 20 anos depois, as pessoas escravizadas estavam andando pela sociedade livres, digamos assim, quando ele escreve esse conto. Né? E também esse paradoxo, né? Provavelmente seria um número mínimo de pessoas ex-escravizadas que leriam. Né? Tanto que o Machado, numa passagem, quando ele vai falar daqueles escravizados que conseguem circular pela cidade, ele usa a expressão ladino. Né? O escravizado ladino era o oposto do escravizado boçal. O boçal, como vocês sabem, né, era... Isso, exatamente. Então, o Machado está ali um pouco nesse espaço, né, digamos assim. E
E essa mudança de tom, digamos assim, em 1906, ao contrário dele escrever uma trama direto, ele faz esse preâmbulo. Ele faz um preâmbulo, até ele entrar na história mesmo, ele faz esse preâmbulo para te explicar quem era aquele personagem, o Cândido, que é um homem que vai viver, né, de pegar escravos ou escravizados que fugiam. E é muito doido você ler esse conto pensando que esse personagem de 1906 podia ser alguém que em 1871 estaria atrás de Mariana. Né? Mariana podia ser Arminda, digamos assim, porque Mariana fugia. Então, essas voltas que o Machado dá, e aqui ele já maduro, já senhor total de tudo, né? Já praticamente tendo criado a BL, transferiu para os amigos, né? Para ele não precisar ser o centro das atenções, digamos assim, né? Mas, enfim. Esse escritor, aqui em 1906, ele, de algum jeito, ele faz um trabalho duplo. Essa parte que eu parei aqui, quando ele fala, as pessoas não batiam muito, porque dinheiro, né? Dinheiro dói. Aí tem uma situação muito doida. Vou falar uma coisa doida e vou voltar. No século XVII, tinha um padre jesuíta, sempre eles, agora estão lá com o Papa, chamado, sem brincadeira, o nome dele é esse, tá? Jorge Benci, não Jorge Ben, Jorge Benci, com CI. Esse cara publica um livro chamado Economia Cristã para os Senhores de Escravos. Esse livro também se encontra aí online hoje em dia. Nesse livro, ele usa todos os preceitos bíblicos para lembrar aos senhores que a propriedade tinha que durar. E que se você usa os preceitos bíblicos, né, você faz com que o escravizado dure mais pela piedade. Não, é insano o livro, assim, uma parada muito louca. Tá? E a gente tem que lembrar, vou falar uma coisa polêmica, mas é fato. Um cara como esse realmente achava que estava fazendo algo bom, né? Enfim, porque tem que lembrar também que no século XVI, século XV, o inferno existia, né? Deram tudo isso, exatamente, né? E aí, voltando para a gente terminar esse último Machado, nesse lugar, né? Que se ele não era mais quebradeiro, estava quebrando tudo, digamos assim. O Machado, nas suas crônicas, perto da abolição, a gente também tem, né, todo mundo sabe disso, a abolição foi um processo descentralizado no Brasil, a abolição começa lá no Ceará, depois no Amazonas, depois, né, quando chega aqui no Rio da corte, essa abolição já está rolando há muito tempo no Brasil. Nas crônicas que o Machado vai escrevendo nessa época, o Machado tem um dilema típico de um homem do século XIX, mesmo um homem de pele escura ou preto. Né? É a questão que ele fala aqui. Eu sou a favor da liberdade, mas e a propriedade? E a propriedade? Esse lugar aí é que pega. Esse lugar é o contrapé que certamente esse homem que teve que se construir nessa zona do não ser, né? Porque a gente também tem que lembrar, a cidadania não se dava por você ser livre ou não. A cidadania se dava por você ser proprietário, ser dono. Por isso que tinha essa armadilha sistêmica, violenta e cruel de que você era um liberto, você automaticamente talvez comprasse um escravizado para ser alguém, parte dessa sociedade como proprietário. Né? Ser livre era ser dono, digamos assim. Né? Então, Machado, que pelo que a gente entende, né, não foi um cara da cidade, não viveu de escravaria. Né? Não tinha uma escravaria, não tinha ali com ele essa situação. Um cara que também não foi escravizado, porque nasceu livre numa sociedade em que ele se constituiu dentro de uma possibilidade. Então, vocês entendem, assim, olhar para um cara como Machado, é tipo assim, você encontra uma pessoa e fala, porra, mas e a parada na rua, a sociedade? Assim, eu fui um self-made man, o Machado foi um empreendedor de si. Assim, eu consegui, por que você não consegue também? Não estou dizendo que o Machado pensava assim, estou aqui, como diz o Tom Zé, botando dinamite na cabeça do mundo, entendeu? Assim, pensar o Machado nesses lugares. Que talvez esse arco do Machado, de ter começado pela rua, trabalhando na gráfica de um homem preto, vendo jornais sobre questão racial sendo publicados, né? E, ao mesmo tempo, vendo a literatura nascer na cara dele, um projeto de nação, ele estava no centro de uma corte, ele vai trabalhar nos órgãos públicos dessa corte, ele é aceito nos principais jornais dessa cidade, ele ganha fama nos jornais dessa cidade, ele vai trabalhar com a literatura, ele publica seus romances, ele publica os seus contos, ele é um cara que começa a ser conhecido pelo que ele faz, não pela cor da pele dele. Né? Então, esse cara,
ele certamente nesse jogo entre ser alguém que veio da quebrada e ser alguém que pôde sair da quebrada para o mundo, digamos assim, ele tem muitas situações que a gente ainda nem chegou perto de entender o que estava acontecendo ali. Eu acho isso. Eu acho que o Machado é um personagem infinito desse ponto de vista, né? De conseguir lê-lo, só para fechar, de conseguir lê-lo tanto pela ótica do século XXI, como a gente está fazendo hoje, mas principalmente pela ótica do século XIX, que é uma ótica que não é simples de entender para um personagem como ele. Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.